FANEX, Rede de Ensino. Acreditamos que uma educação de qualidade faz toda a diferença no sucesso dos alunos, com a metodologia inovadora, professores qualificados e uma infraestrutura completa. Preparamos nossos estudantes para os desafios do futuro. Ensino moderno e tecnológico, professores altamente capacitados, infraestrutura de excelência, formação integral para um futuro brilhante. Garanta já a matrícula da sua filha, do seu filho, na Rede de Ensino FANEX. Ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos e profissionalizantes. Garanta o seu futuro através da Rede de Ensino FANEX. Quer se destacar no mercado de trabalho e conquistar novas oportunidades? Na Rede de Ensino FANEX, oferecemos cursos profissionalizantes de alta qualidade, com professores experientes, metodologia prática e certificação reconhecida. Certificado válido em todo o Brasil. Infraestrutura moderna e tecnologia de ponta. FANEX, Rede de Ensino. Sabe onde encontrar cimento, cerâmicas, porcelanatos, kit de ferramentas, tintas, massa corrida e o melhor atendimento? Você vai conferir na Casa Souza. Casa Souza, material de construção. Clínica Doutor Ítalo Cavalcante, sempre cuidando da melhor forma possível do seu sorriso. Fale com quem entende e sabe do assunto. Qualidade, garantia de serviço é com ele. Ítalo Cavalcante. Conexão com qualidade e velocidade, Localnet BR. Planos com alta velocidade e estabilidade. Suporte técnico ágil e especializado. Instalação rápida e sem burocracia. Wi-Fi de qualidade para toda a família. Não perca tempo e adquira você também os nossos planos. Localnet BR. Orgulho de ser macauense. Diz aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio no ar, Gerão. Mais um episódio. Mais uma quinta-feira. A gente sábado, aqui... Não? Sábado? Sábado. Então esse episódio vai no sábado. Esse vai no sábado. Na próxima vez a gente combina antes, viu, cara? Mas, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem de mais um episódio. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, Gerão. Sim, com Faça certeza. as honras aí de apresentar a nossa convidada de hoje. Nossa amiga. Certeza, já é de casa. Já é de casa, né? Família, assim, com laço muito grande, né? Na cultura, na música, né? Ela que também é da família de professores. Sim. Né? Ela também muito enganjada na cultura aí. Já atuou muito nos teatros aqui de Macau. Né? Na música eu não sei. Mas hoje coordenadora de um projeto maravilhoso que eu tenho muita alegria de poder falar e de poder trazer aqui para o nosso Diz Aí Podcast, para que a nossa cidade possa conhecer mais desse projeto que é lindo, maravilhoso e que tem ajudado tantas crianças na nossa cidade e comunidade, né? Sim. Estamos aqui com a nossa amiga Gabi Maia. Show de bola. Seja muito bem-vindo ao Diz Aí Podcast, Gabi. Fique à vontade, aquela câmera está apontada para você se apresentar. Quem não conhece aí Macau, né? Mas se apresentar e falar com o público. Então, gente, boa noite, né? Eu me chamo Gabriela Maia, né? Assim como a maioria me conhece, Gabi Maia, né? Como o Jairo já citou, sou filha de professores, sou professora, pedagoga, né? Licenciada também em artes, né? Assim, neuropsicopedagoga e entre outras especialidades, né? Na área de artes e do neurodesenvolvimento também, né? E é isso, a gente tá aqui para falar do NAM, né? E vamos às ordens, estou às ordens. Show de bola, Gabi. Gabi, a gente tá muito feliz de verdade de trazer você aqui pra gente poder falar desse projeto, entender mais como é que funciona o NAM. Qual é a sua profissão hoje, Gabi? Hoje eu estou na coordenação do NAM, né? Eu sou pedagoga, como já falei, né? Pedagoga, licenciada em artes, né? E algumas pós aí no currículo, né? Mas atualmente estou na coordenação do NAM. E o que é o NAM? Então, o NAM, ele é um núcleo
né, de atendimento multidisciplinar, né, ligado à Secretaria de Educação, à Prefeitura Municipal de Macau, né? E, assim, nós temos várias especialidades lá no NAM, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, também para não me atropelar, né? De repente pode ser que sejam mais perguntas, né, sobre isso. Mas o NAM, ele atende crianças, né? Crianças e adolescentes, tá? Alunos das escolas municipais, da rede municipal, encaminhada pelos professores, certo? Esses alunos, eles são encaminhados pelo professor. Nós temos uma ficha queixa que esse professor, ele preenche e encaminha esse aluno, né? Ah, mas é qualquer um que vai, Gabi? Não, né? São crianças com necessidades educacionais específicas, com dificuldades de aprendizagem, sejam eles laudados ou não, certo? Ou seja, também não quer dizer que porque o adolescente, a criança, né, ela tenha o laudo de autismo. Ah, então vamos encaminhar ele para o NAM. Mas ele tem dificuldade de aprendizagem? Não. Então, por que ele vai para o NAM? Se o NAM, ele né, um acompanhamento para dificuldade de aprendizagem, né, para ajudar, auxiliar esse aluno no seu desenvolvimento acadêmico, né? O NAM, ele é para isso. Ele tem uma lei de criação, né? Uma professora que já falecida, né, Cirlei Rochelle, ela começou esse projeto, né, esse marco, né, na cidade de Macau, e era itinerante. Ela ia para as escolas, né, ela como psicopedagoga, ela ia para as escolas ajudar as professoras com os alunos com dificuldade de aprendizagem. E aí, com isso, né, num certo governo, foi criada a lei de criação, né? Teve a lei de criação, que é a lei 984/2008, né? Dia 23 de dezembro que essa lei ela foi assinada, né? Já foi colocada em prática a partir do dia 23. Mas Rochelle, ela já vinha fazendo esse trabalho há muito tempo atrás, mas desde a lei para cá, o NAM, ele tem 17 anos, né? Mas de antes, ela já vinha fazendo esse trabalho nas escolas, né? Como eu falei, era um trabalho itinerante, né? E com o seu falecimento, a lei teve uma reformulação com o nome do NAM, né? E o NAM, ele passou a ser chamado Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Cirlei Rochelle. E é isso. Jairão. Mas pode ficar à vontade para falar o governo, porque um trabalho desse a gente não pode deixar Verdade. de dar o mérito, não. Fica à vontade. Exatamente. E quem compõe a equipe do NAM? Nós temos duas pedagogas, certo? Que é a Lara e Sueli, ótimas por sinal, ótimas, maravilhosas meninas. São elas quem fazem a triagem dos alunos encaminhados, né? É o papel do pedagogo do NAM fazer essa triagem. Nós temos duas psicólogas, que é a Tassiana e a Isabel, né? Que diante dessas triagens, quando o aluno ele é incluído no NAM, as psicólogas fazem a avaliação, né? A avaliação e investigação para saber se esse aluno ele tem um possível transtorno, né, do neurodesenvolvimento, ou se é apenas as dificuldades mesmo de aprendizagens corriqueiras, né? Temos também psicopedagoga. Atualmente a gente tem uma psicopedagoga, que é Jane, né? Ela está começando agora, mas muito esforçada, busca, sabe? Ela está sempre procurando se atualizar, né? E temos também a nossa TO, né? Terapeuta ocupacional, que é Liv, maravilhosa. Essa menina, ela cria as coisas assim, sabe aquela, dá um estalo, pronto, aí de repente ela está lá construindo as coisas, maravilhosa também. E temos a nossa fono, que é Maria, né? E todas essas especialidades voltadas para
as dificuldades de aprendizagem, né, voltada para a educação. A gente faz, né, como a gente diz, as terapias, terapias acadêmicas, né, de dificuldades de aprendizagem, voltadas para a educação. Então, não é terapia comportamental, né, que as pessoas confundem muito isso. Né? Eu vou procurar escola para que o meu filho seja encaminhado para o NAM, porque ele é autista, ele não consegue se comportar, e entre outras coisas. Né? E é isso, só que o NAM ele tem uma funcionalidade em específica que é essa questão, né, de ajudar os alunos no seu processo de alfabetização da unidade base, né, da escola. Né? E quando a gente vê que uma criança ela precisa da terapia comportamental, e aí a gente vai encaminhar para a saúde. Né? Que seja, ele precisa de uma fono para problemas de fala, né? que não é de leitura escrita, porque a nossa fono ela trabalha leitura escrita, produção textual, né? Onde a fala atrapalha, certo? E aí, a partir do momento que não seja de leitura escrita, aí a gente encaminha para a fono, né? Assim como também nas outras especialidades. Me diga uma coisa, o atendimento do NAM ele é voltado apenas para a área da educação ou abrange também fora da educação? Não, ele é apenas voltada para a educação, né? Como eu falei, quando o aluno ele precisa de terapias comportamentais, aí a gente encaminha para a saúde. Entendi. Mas no laudo do meu filho tem dizendo que ele precisa de TO e de fono e de psicóloga. Sim, ele precisa da saúde, porque o seu filho não tem dificuldade de aprendizagem. Entende? O NAM ele é exclusivamente para necessidades educacionais específicas. Se o seu filho é laudado, né, mas ele não tem dificuldade de aprendizagem, então a TO, a fono e a psicólogo que ele precisa não é a do NAM, é a da saúde. Entendeu? São trabalhos distintos, são trabalhos diferentes. Sim, entendi. No caso, o NAM é mais voltado de fato para educação, educacional, exclusivamente né? para a educação. Isso. Nós não fazemos terapias comportamentais. Não é à toa que, por exemplo, mas então por que lá tem TO? Porque a TO ela trabalha coordenação motora fina, né? Para que esse escolar ele consiga ter a coordenação motora de pegar no lápis para que possa escrever, né? Entre outras coisas também, né? Mas ele é voltado exclusivamente para a educação, para a dificuldade de aprendizagem. Tem algum tipo assim de triagem ou acompanhamento que seja contínuo nos casos atendidos? A triagem, na verdade, ela é feita da seguinte forma. O professor, ele identifica que o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, né, na sala de aula, que ele não está acompanhando a turma, que ele está fora de faixa, e aí encaminha para o NAM. Quando ele é encaminhado para o NAM, com a ficha queixa, que nós temos, né, essa ficha, o professor preenche a queixa, né, e diante dessa queixa, as duas pedagogas vão fazer a triagem com esse aluno, com essa, né, com essa criança ou adolescente. E aí, nessa triagem, elas fazem testes. Testes de leitura escrita, testes de matemática, né, que é a base da alfabetização. E aí, diante desses testes, elas trazem para a equipe e, na equipe, ela vai explanar o que foi feito, né, quais dificuldades que elas encontraram. E aí, diante disso, né, junto da equipe, é que a gente consegue ver, através dos testes, né, que esse aluno ele é caso do NAM ou não. Por exemplo, o aluno ele conseguiu reconhecer, fazer todo o teste direitinho, conseguiu reconhecer todas as letras, tanto de leitura e escrita como de matemática, fez as frases, fez os textinhos propostos, né? Fez as operações, mas ele tem uma certa dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque ele não consegue parar quieto, porque ele não consegue ouvir o comando. Então, é nessa avaliação dessa triagem que ele é encaminhado para a saúde.
Ele estaria conosco se ele tivesse problemas de aprendizagem, na hora do comando, ele não conseguia criar a frase, reconhecer as letras, mas ele reconhece e cria. Porém, ele não para quieto, sentadinho lá para fazer o comando que a professora tá pedindo. E aí é onde ele é encaminhado para a saúde. Tem, assim, um período de acompanhamento, seja, não, 3 meses de acompanhamento, não, é 6 meses de acompanhamento. Tem esse período? Ou vai de acordo com a evolução? Ou enquanto precisar estar lá, vai estar lá? Enquanto precisar estar lá, ele vai estar. Lembrando que o NAM, ele é exclusivamente para a rede municipal, certo? Então, a partir do momento que o escolar mude de rede, vá para uma rede privada ou para uma rede estadual, ele perde automaticamente a vaga, certo? Isso é explicado no ato da assinatura dos termos, quando o pai vai assinar o termo dizendo que concorda que o seu filho seja acompanhado pelo NAM, né? A sua lei de criação, ela é voltada para alunos da rede municipal, né? Deixando claro que da educação base, né? Da educação básica. Então, se a partir do momento que ele migre de rede, ele já não é mais acompanhado pelo NAM. Interessante, muito interessante. Gabi, me diga uma coisa. Quais são os principais projetos ou ações que o NAM tem desenvolvido recentemente em Macau? Na verdade, é assim. Nós tivemos agora, na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, algumas atividades. Então, são atividades muito específicas que a gente faz. Por quê? Porque o NAM, ele não é uma escola. Então, ele não vai ter projetos ou atividades extras constantemente, né? Então, são atividades, por exemplo, na Semana de Luta da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque é o nosso público maior, né? Vamos ter atividades no mês de alusão ao autismo, né? Vamos ter atividades de final de ano, encerramento, essas coisas, né? Mas um projeto em si, nós não temos um projeto em si, mas assim, a gente faz as visitas nas escolas, né? Para que quando as escolas solicitam, as pedagogas, elas estão sempre disponíveis para isso. A gente tem uma pedagoga que é muito boa, que é a Sueli, né? Que ela faz as visitas nas escolas. E as escolas já conhecem o trabalho dela e já solicitam ela. Entendeu? Então, assim, ela tem um manejo muito bom com os alunos, né? E ela faz essas visitas, faz palestra com as crianças, a gente tem esse trabalho também. Isso aí está lá desde o início, né? Exatamente. Desde o início com Rochelle, né? Ela, Fernanda também, né? Que é uma das psicopedagogas que nós tínhamos e se aposentou, né? E perdemos uma psicopedagoga muito boa, mas ela chegou no seu tempo de trabalho também, né? Temos que ela também precisa curtir um pouquinho a vida dela, sim, né? Sim. Verdade. Não vejo a hora de me aposentar, Estou contando os dias. Tá contando os dias. Vai ter que ralar mais um pouco. Vai ter que ralar mais um pouquinho, é verdade. E ela Muito. chegou no tempo dela, a gente lamenta, porque ela era, assim, uma das pessoas... Era não, né? Ela é uma das pessoas que conhece o NAM como ninguém, até porque, né, também foi uma das fundadoras, junto com Rochelle. E é isso, né? A gente tá... Como eu disse, a gente tem aí também Jane, né? Que tá nesse trabalho, tá começando agora, mas é muito esforçada, muito esforçada mesmo. Busca, é daquela que se não sabe, ela, peraí que eu vou aprender aqui mais um pouquinho, vou fazer mais um curso tal e vou estar buscando, né? E é isso. Assim, você está lá há quanto tempo? Desde abril. Desde abril, Esse né? ano, desde Assim, abril. Talvez não tenha muita história ainda para contar, né? Mas É talvez verdade. tenha, assim, algum caso. Mas, assim, teve alguma ação, né? Ou caso marcante que os pais chegou para você e falou do desenvolvimento dos filhos dele. E aí você fez perceber o quanto é importante o trabalho do NAM? Teve sim. Que, na verdade,
Assim, as profissionais, né, dos atendimentos com os alunos, com os escolares, é que tem esse contato mais a fundo com as mães, né, com os pais e com as mães. Mas teve uma reunião que nós tivemos, uma reunião de pais, que foi a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência, que teve uma mãe que fez uma fala que a gente fica muito emocionada com isso. Por quê? A mãe, ela é nova, não é uma mãe que o filho é acompanhado já há muito tempo, ela é nova, mas ela disse que em 2 meses, né, nesses 2 meses que o filho dela foi incluído no NAM, ela já consegue ver diferença, né, nessa criança. Por quê? Porque enquanto ele estava na escola, ele ficava muito disperso, ele tinha suas dificuldades de parar, de respeitar as professoras, né? Respeitar, eu digo assim, de atender os comandos que são feitos, né, pelo professor. Mas ela disse que enquanto ele está indo para o NAM, e ele gosta, né? O bom também foi isso, porque não é só a mãe que se sente feliz. O adolescente, né, a criança, ele também se sente feliz em estar indo, porque ele também está vendo a melhora, né? E quando ela disse assim, desde que o meu filho entrou aqui, eu só consigo ver melhoras nele. E é quando a gente consegue entender e fica, poxa, esse tempo todinho, 17 anos de NAM, né? Que o NAM, ele faz esse trabalho e Macau não conhece, né? Macau, enquanto comunidade, enquanto sociedade, não conhece o trabalho do NAM, né? Eu não digo escola em si, não, mas eu digo Macau mesmo, a população não conhece o trabalho do NAM. No mundo em que nós vivemos hoje, de inclusão, né? Onde a gente luta muito por inclusão, e Macau não conheceu o trabalho do NAM, a gente fica assim, poxa, mas aí a gente, né, vai tentando como? Embora seja um trabalho que, de alguma forma, né, como tem essa questão de avaliação, de investigação, de um possível, né, diagnóstico, são muita coisa sigilosa, né, que as psicólogas fazem um relatório para que essa mãe possa levar para um neuro. É muita coisa sigilosa. Mas, ainda assim, são escolares, né, são alunos que são encaminhados e que não ficam da mesma forma, né? Embora a gente ache assim, o filho de fulana está lá, já vai fazer 10 anos. Mas olha como o filho de fulana entrou e olha como ele está hoje, né? O desenvolvimento que ele teve na escola, né? Claro que possivelmente tenha terapias comportamentais também, mas eu digo o desenvolvimento que ele tem na escola, né? Para que o NAM também seja reconhecido, né? E é isso. Eu tenho um filho, né, que é atendido lá, e geralmente quando tem reuniões, a gente vê desabafo de mães, né, que tinha filhos que entrou lá que não verbalizava, né, e hoje já consegue verbalizar, já consegue manter contato com outros amiguinhos, né? E assim, isso para um pai que vê um filho ali que nem falava, né? Tem uma mãe lá na ilha que quando sempre fala do NAM, ela não resiste, né? Ela chora, né? Que o filho dela era um desses que mal verbalizava e hoje já tem esse contato direto com os outros amiguinhos. Então, assim, de fato é um trabalho que merece mais reconhecimento. Certeza, Gerão. É um trabalho que merece mais projeção, né, para saber que, né, e a gente está falando em off aqui, né, e o NAM nasceu em Macau, né, é um estudo de caso, Isso, né, é um marco, né, outras cidades não tem, né, e assim de fato a sociedade deveria valorizar mais o que a nossa cidade tem de bom, né, porque geralmente sempre coloca política, né, faz parte, sempre coloca a política no meio, mas independente, é um trabalho que merece todo o respeito, merece todo o carinho e que merece, assim, as projeções maiores possíveis. Certeza, Gerão, certeza. Porque, mesmo. Como eu falei, né, eu tenho um filho que está sendo atendido lá e pode ter certeza, eu acho que ele começou em maio
Assim, ele tinha muita dificuldade com números, né? E hoje ele já faz, ele mesmo já monta as continhas de dividir, ele já faz as continhas de dividir. Então, assim, foi lá, né? Foi lá. E quantas outras crianças, né, se desenvolveram, estão se desenvolvendo também, né? Então, assim, merece mais e mais projeção e, assim, esse trabalho ele não pode ficar ali apenas preso ali no NAN, né? Mas que possa percorrer mais e mais a nossa cidade, possa abranger mais e mais escolas, mais e mais alunos, né? Porque ali eu sei que o espaço também não suporta e não comporta tanto, né? Isso. Mas assim, mas merece mais. Certeza mesmo. Quando eu cheguei no NAN, né, na verdade, claro que eu digo isso, mas não como mérito meu, mas nós atendíamos 33 escolares e tínhamos uma lista de espera ainda de 2023. Por que uma lista de espera de 2023? Porque não tinha vaga. Não tinha vaga, né? Os profissionais eles já estavam com sua carga horária preenchida, com seu horário preenchido, todo mundo. Muitos deles não atendiam, deixavam de lado o seu intervalo para atender mais uma criança, mais um adolescente, né? Mas aí a gente, graças a Deus, né, conseguimos concluir essa lista de 2023, né? Quem é caso de NAN, a gente incluiu. Quem é caso de saúde, a gente encaminhou. E teve outras questões também, né? Crianças que mudaram de rede, de cidade, né? Foram poucas, mas tivemos também. E aí a gente tem já uma nova lista de espera, né? Hoje nós atendemos 50 escolares, né? Comparado ao que a gente atendia de 2000... do começo do ano, né? A gente começou com 33, né? Hoje a gente atende 50, né? Podemos atender um pouquinho mais, ainda temos 5 ou 6 vagas em algumas especialidades, temos e estamos trabalhando para triar esses meninos dessa lista de espera e incluí-los também, né? Mas a lista de espera, ela só aumenta. Ela só aumenta. E o que a gente pode fazer quanto a isso? É profissional. Agora, gente, vocês não sabem o quanto que é difícil. Quando a gente, né, no começo do ano, a gente não tinha a terapeuta ocupacional e a fono. Quanto é difícil esses profissionais? Muito, muito. E a gente fica se perguntando assim, mas é porque não tem? Não, é porque todas as cidades já estão fazendo esse trabalho, né, seja levar para a saúde ou para um outro lugar, ou alguns estão atendendo particular, então acaba sendo muito difícil. Mas nós temos 2 maravilhosas, né, uma TO e uma fono, que são meninas maravilhosas, né, com profissionais maravilhosas. E eu digo assim, que se a gente conseguir, né? Claro que a prefeitura, né? A nossa prefeita conseguir contratar mais profissionais para o NAN, essa lista de espera ela vai sempre diminuindo, né? Porque hoje a gente tem uma lista de espera de 20, né? Próximo ano, possível, a gente vai conseguir incluir mais um pouquinho. Então, digamos que a gente consiga ter 14, né? Diante das 6 vagas que nós temos. Ficamos com a lista de espera 14, mas aí tem o próximo ano. Aí próximo ano vai, né? Os professores vão sempre estar encaminhando esses alunos para que a gente possa atender, para que a gente possa auxiliar a escola quanto a isso, quanto à educação das crianças, né? Dos adolescentes. Mas aí a gente precisa de mais profissionais, né? Antes a gente atendia. Eu digo a gente porque eu já me considero da família, né? Embora eu não faça parte da equipe anterior, mas atendia lá no Joana Sampaio. Eram 3 salas, onde as meninas tinham que revezar. Hoje, quem vai atender era, um exemplo, é a fono. Aí hoje atende a fono. Aí amanhã a psicopedagoga. Aí, não, agora à tarde é a pedagoga. Entende? Então, tinha esse revezamento, porque as salas... né? Mas aí, graças a Deus, na gestão anterior, né, no final do ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente conseguiu esse prédio, né? Eu não estava na equipe, mas é a gente, né? A gente conseguiu, né? O prefeito da gestão anterior fez inauguração e nós temos um prédio com mais salas, né? Hoje nós temos 5 salas de atendimento,
né? Mas para o próximo ano estamos organizando mais, se Deus quiser, né? Organizando o que tem lá para a gente ir adaptando e fazer, receber a chegada dos novos profissionais e possivelmente, é claro, que assim, mais escolares, né? Mais alunos para que a gente possa estar dando esse suporte. Show de bola. Me diga uma coisa, a gente sabe que às vezes pode ter algumas dificuldades, né? Quais são os maiores desafios que o NAM enfrenta hoje, seja ele em estrutura, em recursos humanos, ou até mesmo na questão da população, de não procurar entender como é que funciona. Para você que está à frente, o que é que você acha que quais são os maiores desafios enfrentados? Eu acredito, Raimundo, que o nosso maior desafio mesmo, que, como eu citei, não chega nem a ser a contratação dos profissionais, né, em si, né, porque a gente organizando e disponibilizando a sala, o profissional ele chega uma psicopedagoga, chega uma pedagoga, a psicóloga, a dificuldade mesmo do NAM, porque assim, as meninas que a gente tem lá é uma carga horária reduzida, porque elas já trabalham em outros lugares, né, e elas olharam com carinho para o NAM e acabaram aceitando essa causa, essa proposta de trabalhar lá com um horário reduzido, né? Mas a nossa maior dificuldade está sendo essa, os profissionais, né? A questão dos profissionais, que é a fono e a TO, né? Com relação aos outros profissionais, não. A gente tá tranquilo quanto a isso, né? Claro que o prédio ele é grande, mas ele também não é tão grande assim para a gente ter 10, 20 profissionais. Não, a gente tem, no momento, nós temos 2 de cada especialidade, né? Mas, futuramente, né, se Deus quiser, nós vamos ter mais, né? Para que a gente possa, como a gente fala, né, Jairo, por conhecer o nosso trabalho, né? A gente quer dar a visibilidade que o não precisa ter. Não por questão política, não por Gabriela enquanto coordenadora, né, por Jairo enquanto pai, não, mas pelos alunos. O NAM ele precisa ter a visibilidade, né, ter um olhar de carinho, né, da nossa prefeita, um olhar de carinho da sociedade em si, para conhecer o que é o NAM, e também entender que não é porque o meu filho é autista que eu tenho que ir para o Ministério Público brigar para ele ser atendido pelo NAM, né, porque a gente recebe as demandas do Ministério Público, né, e claro que a gente, tudo embasado em lei, a gente deixa claro que aquela criança, aquele escolar, ele não é caso do NAM, ele é caso de saúde, diante do relatório, né, do neurologista. E se ele for caso de NAM, é claro que a gente vai incluir, né? Isso é fato. Jarão. Talvez esse seja um dos maiores problemas, né? Da sociedade entender o que de fato, né, o funcionamento do NAM. Isso. Assim, e até entender esses pais. Porque, assim, quem é atendido não vai falar mal do NAM. Quem é atendido não vai falar mal do NAM. Então, assim, talvez por ouvir tão bem do NAM, que eles querem de qualquer forma que os filhos também sejam atendidos, né? Faz sentido. Mas entender que são especialidades, se eu estiver falando errado para me corrigir, que é especialidade diferente. Isso. Né? Então, Isso. não é porque tem não sei... Porque, não, eu acho que meu filho tem tal coisa. Ou, não, que o Lau está dizendo que ele é, então ele tem que ser atendido. Então, né, assim, e ter esse conhecimento é muito importante, né? Para saber, de fato eu vou ter que procurar o NAM, vou ter que procurar lá na saúde. Né? Isso. E o NAM também já faz isso, né? Isso. O aluno, ele é encaminhado para nós, né, pela escola, a gente só recebe o aluno pela escola. Não, se a mãe vier nos procurar, a gente orienta que procure a escola e aí a professora vai fazer a ficha-queixa e encaminhar, né, para o NAM, e aí ele vai para aquela fila de espera, né? Como eu falei. Só que assim, o que a gente precisa deixar claro para os pais, para a rede de saúde,
e para a comunidade em geral, né? O NAM, o único objetivo exclusivo do NAM é atender escolares, alunos da rede municipal de ensino que tenham necessidades educacionais específicas. Apenas. Ah, meu filho, ele grita muito. Vamos para a saúde. Ah, meu filho, ele não para quieto. Vamos para a saúde. Ah, o meu filho tem 14 anos no 6º ano e ele não consegue ler. Vamos para o NAM. Vocês entendem a diferença? Sim. Porque muitas das vezes eles foram encaminhados para lá até pela saúde, porque a saúde não está conhecendo o trabalho do NAM. Né? É por isso que a gente, sempre em conversa, a gente diz muito, vamos dar visibilidade ao NAM. Hoje em dia, tudo é rede social, então vamos alimentar a página do NAM, né? Para que a gente possa estar dando como é que diz a palavra? Esse engajamento que o NAM precisa ter. Né? Eu não digo de reconhecimento, não, mas de conhecimento mesmo do que é o fazer do NAM. Show de bola. Pessoal, você que está aí do outro lado da telinha, a gente vai dar uma pausa só para avisar algumas coisas. E uma delas é que dia 1º de novembro, primeiro sábado de novembro, Jairão, tem o quê? Vai acontecer o quê? A segunda live Luau Show. Luau Show. Vai ser muito bom de verdade e a gente quer convidar você para ficar ligadinho, atento no nosso Instagram, tá? E também saber o horário. No caso, a partir das 8 horas da noite, a live começa com participações especiais de Maia Almeida, Mel Fernandes, Deivinho Estourado e Jair, né? No caso, banda Doce Pecado do meu amigo Jair, ProService. A organização de Alexandre Produções, ProService diz aí e JBS Solar. Então, não perca tempo, certo? Já marca aí na sua agenda para você poder assistir essa live. Vai ser muito boa, vai ter muita resenha, muita música ao vivo. E claro, você vai estar de casa, assistindo a live, escutando música boa, tomando uma, à vontade, tranquilão e gravando lá e postando pra gente poder repostar, né, Gerão? Vai ter muita resenha? Vai, tu vai estar onde? Tu vai estar em casa, né? Claro, né? Vida boa. Claro que eu vou estar em casa. Vai botar pra trabalhar e vai ficar em casa, né? Se fosse uma vigília... Aí você tava, né? Um louvorzão, aí... Vamos fazer um louvorzão, já. Eu já vamos fazer um louvorzão. Eu já tenho uma galera já. Depois vai dar certo, vamos se organizar. Vamos fazer. Então, não esqueça, dia 1º de novembro, certo? Primeiro sábado agora, essa semana, rapaz. E convidado especial. Convidado especial. Esse episódio sai sábado, né? Então é agora, sábado agora, beleza? Show de bola? Então a gente se vê a partir das 8 horas da noite, Gerão. Vamos dar continuidade no nosso bate-papo? Vamos sim, né? E aqui na questão do NAM, né? Também até a questão financeira dos pais. Né? Assim, é só uma prova viva. Onde é que eu teria condições de pagar uma psicóloga, uma pedagoga, psicopedagoga e uma fonoaudióloga? Eu não tenho condições, né? Verdade. Eu não tenho ainda condições de pagar, né? E graças a Deus meu filho está sendo atendido por pessoas altamente capacitadas, né? Profissionais que não fazem apenas pela profissão, mas fazem com algo muito maior, que é com amor, né? Assim, a gente sente a alegria quando os nossos filhos chegam lá e elas levam lá para a sala, né? Com a maior alegria, com a maior atenção possível. Então, assim, também tem essa questão, né? Quantos pais, assim como eu, que não têm condições de pagar esses profissionais, estão sendo atendidos, né? Verdade. Uma coisa, Jário, que você citou agora, é a questão das meninas fazerem com amor o trabalho delas. E isso eu digo com toda certeza, né? Porque às vezes a gente tá lá e a gente fica, né, em reunião, mas a gente precisa incluir esse menino. Esse aluno, ele precisa ser incluído. A gente tá vendo na triagem que ele precisa. Ah, mas a gente não tem vaga. E agora? Vamos fazer o quê? Né? Porque, como eu disse, algumas profissionais, elas até abdicam do seu intervalo para atender mais um, né? E isso a gente precisa valorizar também esse profissional, né? Muitas mães, muitos pais que chegam lá, acompanham seus filhos,
né? Porque o filho, ele vai para a sala, a criança, né? O adolescente, ele vai para a sala com o profissional e o pai, ele fica lá esperando na recepção, né? A criança sair de um atendimento, depois ser encaminhado para outro, né? A fono, depois um ATO, depois a psicóloga, e em dias variados. E é como o Jairo falou, muitos pais que estão ali, a grande maioria, na verdade, para não se dizer todos, eles não têm condições de pagar as terapias, né? Terapias de aprendizagem, que é o que a gente faz no NAM. Né, as terapias de aprendizagem. Não tem condições, porque além das terapias de aprendizagem, tem as terapias comportamentais. Entendeu? Então, o município, que como eu disse, né, Macau é o único município que tem o trabalho do NAM. O único. Né? Nós somos exclusivos de Macau. Né? Que seria bom que os outros municípios, né, conhecendo esse trabalho, pudessem também fazer, né, esse projeto, né, também em sua cidade, porque nós só atendemos a rede municipal de ensino de Macau, né? Me diga uma coisa, Gabi, quais são as expectativas para o futuro em relação ao UNAM? O desenvolvimento daqueles escolares, com certeza. Com certeza. Assim, eu vejo muito as meninas, quando elas estão em planejamento, né, criando as atividades, né, as suas sessões, né, de atendimento, quando elas estão planejando, sempre o planejamento ele é individual, né, para cada criança, para cada escolar. Que dá mais trabalho, né? O que dá mais trabalho, ele é individual. Porque nós, enquanto estamos na sala de aula, a gente faz um planejamento geral, né, se a gente tiver o aluno neurodivergente na nossa sala de aula, a professora, né, de educação especial faz aquele planejamento, mas a gente faz um planejamento só para toda a turma. Né? Claro que uma professora que tem aquela empatia, né, com aquelas crianças acaba adaptando um pouco mais para cada um, né? Mas, querendo ou não, ainda é um planejamento. No NAM, não. O NAM, ele é diferente, ele é um planejamento para cada um. Né? Se eu atendo Raimundo, Jairo, fulano, José, Maria, cada um é um, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua especificidade e a gente vai trabalhar em cima daquilo, né? Claro que também trabalhando a potencialidade daquela criança, daquele aluno, né? Conseguindo ver o que ele gosta, né? A gente tem uma aluna atendida que as meninas sempre citam porque ela gosta muito de maquiagem. O que a gente pode fazer? Porque a gente vai faz atividade, ela não quer, só quer falar de maquiagem. Aí o que a pedagoga fez? Vamos trabalhar matemática com maquiagem. E assim vai fazendo. É exclusivo dela? Vai trabalhar com ela com maquiagem? Vai trabalhar com o João também com maquiagem? Não. Aí já é outro planejamento. O João, ele gosta de música. O José, ele gosta de desenhar. Então, cada um, né, elas vão observando essas potencialidades deles e trabalhando também em cima disso. Trabalho individualizado. Individualizado. Né, e voltado, né, para aquilo que chama mais atenção, né? Que é diferente da escola, né? Isso. E na escola, não, meu amigo, ó, é matemática, é isso aqui, a gente tem que fazer, não. Tem que ser assim e acabou, né? Aprende na tora. Lá não, lá já tem esse ensino lúdico, né? Isso. Que traz mais atenção para as crianças, não tenha dúvida disso. Isso. Né? E apesar de ser lúdico, não quer dizer que não seja um aprendizado, né? É verdade. Assim, muito interessante. Vocês, assim, têm planos para novos projetos, campanha ou ampliação de atendimento? Nós temos, sim, os planos para ampliar os atendimentos, né? Tem a questão das contratações de novos profissionais, né? Para que a gente consiga incluir essa nova lista de espera de agora, de 2025, né? Para que a gente consiga sempre vai haver uma lista de espera, isso é fato. Né? Não podemos dizer que vamos acabar com a lista de espera. Não.
né? A gente sempre vai haver a lista de espera, porque sempre vão ser encaminhados novos, né? Então, as crianças estão crescendo, estão vindo da educação infantil, né? Para o ensino fundamental 1. Então, se precisarem, vão ser encaminhados. Então, sempre vai haver uma lista de espera, né? O que a gente quer é que esse escolar, esse aluno, ele não seja desligado só porque passou para o ensino médio. Não. E para que ele seja desligado porque ele conseguiu alcançar a meta traçada pelo profissional, né? Ah, porque ele já terminou o 9º ano, então vamos desligar. Mas às vezes a gente sabe que mesmo ele indo para o 1º ano do ensino médio, ele ainda precisa de ter aquele acompanhamento, né? Porque são acompanhamentos contínuos. O NAN, embora ele tenha metas a ser traçadas, mas ele também é um acompanhamento contínuo. Como, por exemplo, a gente sabe que uma criança diagnosticada com autismo, se ele não tiver aquele acompanhamento contínuo, se for parado, uma hora ele não vai avançar mais, né? Ele não avança mais. Então, é diferente de outros casos de crianças que não são diagnosticadas, que não têm diagnóstico nenhum, não têm transtorno nenhum, então eles alcançam a meta traçada, né, pelo profissional, e aí eles recebem a alta, né, que é o desligamento do NAN. E aí eles caminham na escola por si só. E aí eles vão voar. Isso. Show de bola. A gente tá chegando ao final já da nossa entrevista, mas antes da gente terminar, eu quero pedir para você que tá em casa se inscrever no nosso canal, tá? Deixar o like nesse episódio e compartilhar também esse episódio para que outras pessoas possam conhecer o NAN, entender o que é o NAN, tá? E só agradecer a você que ficou com a gente até esse momento assistindo esse episódio, né, Gerão? Ah, com certeza. Não tenho nem dúvida, é um episódio de grande valor. Com certeza. Né? Afinal de contas, estamos falando de educação e de uma educação especial, quer queira que não, né? É uma educação que, como já tratamos aqui, que requer muito amor, requer muito envolvimento dos profissionais, né? E também dos pais. Sim. Né? Também os pais têm que ter interesse de poder ir lá, deixar seus filhos, aguardar lá na recepção os atendimentos, né? E estar atento ao que o profissional tem a falar para eles também, né? Porque também o nosso dia, nós temos o nosso dia a dia muito maior com eles do que os profissionais, né? Certeza. Então não tenha dúvida também que quando nós sabemos um pouco mais do que está acontecendo, a gente também vai poder ajudar um pouco mais, né, os nossos filhos em casa. Então também que os pais tenham tanto amor assim como esses profissionais têm, né, na hora de estar com seus filhos, né? Na última reunião que teve, né, teve lá aquelas questão da dinâmica, né? E tinha um monte de frases e a gente fosse falar, né, da questão de frases. E nesse dia foi falar sobre capacitismo, né? Aquela coisa que é pau para toda a obra, né? Isso é capacitismo, né? Quer dizer, o cara vai meter o cacete, tudo que fazer é meter o cacete, essas coisas, meter a porrada para cima. E às vezes a gente fala essas coisas sem entender, nem sem ter essa percepção, né? Da forma que a gente fala com o nosso filho, da questão assim, você tá surdo? Mas a gente não pergunta dessa forma. Como é que a gente pergunta, você tá surdo? Né? Com aquela ignorância maior do mundo, e quer queira que não, isso retrai a criança. Quer queira que não, a criança fica com medo do pai, fica com medo da mãe. Né? Eu estava assistindo um vídeo esses dias, uma criancinha estava mexendo naquelas bomboneirinhas que tem aquelas bolinhas que ela coloca a moeda, né? E nesse teste colocaram um monte de criancinha lá, né, nessa sala, e tem essa bomboneirinha, e foi uma menininha lá e foi mexer, e de repente o chiclete começou a cair, ela ficou desesperada, começou a chorar. Isso vem de casa. Isso vem de casa. Por quê? Porque quando a criança erra, ao invés de você ir lá e ajudar, não, você faz o quê? Você grita, chama dos nomes mais feios do mundo, né? Chama a criança de todo tipo de animal. E quer queira que não, a criança vai crescendo com isso, e isso vai ficando no subconsciente. E chega um certo tempo que são gatilhos. São gatilhos e desperta para a criança ficar com problemas, né? De questão de ansiedade, questão de depressão. Então, assim, devemos ter
muito cuidado como nós tratamos as nossas crianças nos nossos lares. Certeza, geral. Né? Jairo, tem um profissional que eu acabei esquecendo de mencionar, que é a nossa assistente social. Né? Eu acho que eu não me lembro se eu mencionei ela, mas nós temos a nossa assistente social, que é ela quem faz esses trabalhos, né? Quando tem reuniões, de acolher os pais, né? De fazer as conversas com os pais, a escuta também, né? Com os pais que vão lá, que procuram o NAM, né? Ela tá sempre nos auxiliando quanto a isso, né? Nas reuniões e com os pais também. Show de bola. Nesse momento, a gente pede que você deixe uma mensagem para a galera que está nos assistindo, de finalização para o pessoal que está nos assistindo. Que difícil, né? É assim, gente, às vezes acontece do escolar, né, do aluno ser encaminhado e a gente vê nitidamente que aquele aluno precisa de nós, que aquela criança precisa de nós. E o pai, a mãe, né, não vou dizer negligência, mas em sua vida corrida, acaba negando, né, não aceitando o nosso acompanhamento, o acompanhamento do NAM. Né? Enquanto outros brigam, vão para a justiça, né, para serem acompanhados pelo NAM. Porque, como eu disse, né, tem a lista de espera e eles, de acordo com o que vai chegando, a gente vai chamando, né? Chegando aquele número, a gente vai chamando. Né? Enquanto os brigam, né, outros não querem, né, esse acompanhamento. E a minha mensagem é: não fechem os olhos para os seus filhos. Não fechem. Hoje, claro que o mundo era bem diferente, né, de quando eu era criança, de hoje. Hoje nós temos muitos profissionais nas escolas, né, até mesmo numa conversa de quando a gente está esperando um atendimento médico, né, tem profissional ali que também está esperando, né, enfim. E antigamente eu fui diagnosticada com TDAH já na minha vida adulta, em 2023. E depois do meu diagnóstico, eu comecei a entender o porquê de algumas coisas que aconteciam na minha infância. Hoje nós temos muitos profissionais, então não fechem os olhos para os seus filhos. Né? Busquem. E se a professora... Eu sei que é muito difícil aceitar que a gente tem um filho neurodivergente. Né? É bastante difícil. Né? Você abdicar de parte da sua vida, da sua rotina, para ter que acompanhar a sua criança para atendimentos. Né? Seja de terapias de saúde ou de aprendizagem. Né? É muito difícil isso. Mas não fechem os olhos, para que essas crianças não tenham prejuízos futuros, prejuízos na vida adulta, né? E quanto ao NAM, né, a mensagem que eu deixo enquanto ao NAM é que, para os pais que os seus filhos são atendidos pelo NAM, falem mais, né? Falem mais, abram a boca, tanto assim, como da mesma forma que vocês buscam pelo atendimento, falem também o que nós fazemos, né? Porque o NAM, ele fica ali dentro de um prédio, ele não é algo que vai para a rua, ele ajuda ali na sua calada, né? Caladinho, ajuda a criança, seu desenvolvimento, seu adolescente, no seu desenvolvimento escolar, né? E a gente precisa dessa ajuda dos pais para que a sociedade entenda o nosso trabalho, para que a sociedade conheça o nosso trabalho. E é isso. Show de bola. Nós agradecemos de verdade pela sua vinda aqui, Gabi. Obrigado você que ficou até agora com a gente assistindo esse episódio. Lembrando que próxima quinta-feira tem mais um episódio e a gente te espera lá, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.